Olá, muito boa tarde, muito bem, chegando aí mais um feriadão, né? E hoje a gente abre o programa falando do Brasileirão Feminino de futebol. Em jogos válidos pela quinta rodada, gurias do Grêmio empataram em Minas Gerais, enquanto as meninas do Juventude comemoraram a primeira vitória no campeonato. Estreantes da Série A do Brasileirão, as jaconeiras bateram o forte time do Bragantino. 1-0 foi o resultado ontem à tarde no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, a casa emprestada do time caxiense. O único gol da partida foi marcado pela atacante Jaiele, aos 33 minutos do primeiro tempo. Com 3 pontos, o Juventude ganhou uma posição na tabela de classificação. Agora, com 4 pontos, as Esmeraldas ocupam o 13º lugar. Na sexta rodada, elas pegam fora de casa o Real Brasília no domingo. Já o Grêmio ficou no 0-0 com o América Mineiro no estádio Gregorão, em Contagem, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Apesar do ponto conquistado longe da sua torcida, as Esmeraldas caíram na classificação do 9º para o 11º com 6 pontos. O próximo jogo das tricolores é no sábado, diante do São Paulo, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O Internacional só entra em campo nesta quinta-feira a partir das 4 horas da tarde. As coloradas, que ainda não venceram na competição, recebem o Cruzeiro, um dos candidatos ao título. O duelo vai acontecer no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, na região central do estado. Bom, hoje aqui no TV Esportes a gente vai conversar com o Eduardo Bortolotti Silveira, autor do livro Torcida Organizada Maré Vermelha, uma trajetória de resistência nas arquibancadas de Santa Maria. Eduardo, tudo bem? Obrigado por nos atender, falar com a gente aqui no TV Esportes. E eu queria que primeiramente tu explicasse quem foi essa torcida, né? O que foi essa torcida Maré Vermelha e a importância dela nela, que marcou as arquibancadas aí do Santa Maria. Por favor, obrigado. Boa tarde, então. Agradeço imensamente o convite de estar aqui na TVE falando um pouco sobre a minha pesquisa. Então, basicamente, o que foi a Maré Vermelha, né? A Maré Vermelha foi uma das principais torcidas aqui do Inter de Santa Maria, né? Uma das torcidas organizadas. E ela se diferenciava porque os seus membros, eles eram diferentes do que a gente considera habitual de encontrar num estádio, né? Geralmente a gente associa o estádio de futebol àquela figura masculinizada, do homem viril, da violência, da briga. E a Maré Vermelha, ela era um oposto a tudo isso que existia dentro dos estádios, né? Ela era uma torcida formada por pessoas LGBT aqui de Santa Maria, e é importante a gente destacar o ano que ela surge também, né? Ela surge em 1979, e a gente sabe que durante a década de 70 e 80 a gente estava vivendo ainda resquícios da ditadura civil-militar no Brasil e também em contextos regionais como em Santa Maria. Isso é outro fato importante também da gente destacar, porque a torcida ela surge num contexto de cidade do interior, né? O que é muito mais difícil ainda dos grandes centros, né? Das grandes capitais. Então, a Maré, ela foi uma torcida gigantesca, tanto para a história do futebol, tanto para a história LGBT, e uma torcida também de muita resistência, né? Porque eles eram um grupo, diferentemente do já encontrado nos estádios, um grupo de pessoas LGBT que mostravam, falavam que eram uma torcida gay, e eles surgem dentro desse contexto, né, de uma cidade de interior, uma cidade militarizada, uma cidade também com grandes raízes conservadoras na época, né? Se hoje Santa Maria é um pouco conservadora, na época era muito mais. Então, a Amarela foi um grande ato, antes de ser uma torcida organizada, ela foi um grande ato de resistência, né, dentro dos estádios. Tu Eu falaste... destaco também que ela... Pode continuar, Sim? pode continuar. Claro, eu destaco também que ela foi muito ligada ao movimento do carnaval, ela era uma torcida muito popular, né? Então, aqui em Santa Maria, nós tínhamos um movimento muito grande do carnaval santamariense, e dentro desse carnaval, as pessoas LGBT, as pessoas excluídas, eram aceitas, elas eram mais aceitas dentro desses grupos. Só que elas tinham poucos locais de sociabilização aqui na cidade, né? Um desses grupos era dentro de uma escola de samba, que era a Vila Brasil. Dentro da Vila Brasil existia uma ala gay, que se chamava Ala Maravilha, e ele saiu no carnaval somente lá em fevereiro ou março, quando o carnaval existia. Então Entendido. surgiu-se a necessidade de ter um outro grupo, de ter um outro local, para que as pessoas... Um local seguro, né?
para que as pessoas LGBT também pudessem circular, pudessem simplesmente existir, né? Sim. E isso surgiu dentro de um estádio. Primeiramente, então, eu cito os fundadores, né, que teve o Marcelino Cabral e o Monovan Gomes, que infelizmente hoje já faleceram. Mas o Marcelino, primeiramente, ele tentou entrar no estádio do rival do Inter de Santa Maria, que é o Rio Grandense, e lá ele não foi muito bem aceito. E posteriormente ele tentou então entrar no estádio, ele falou com os dirigentes do Inter de Santa Maria, ele foi melhor aceito, falou que poderia adentrar o estádio, e assim ele o fez. E ele fundou então a torcida organizada Maré Vermelha. Muito bem. Bom, tu falaste que foi uma das principais torcidas gay do interior do estado. Aproximadamente quantos membros e de que ano até que ano a torcida ela era presente em estádios só do interior, ela só em Santa Maria, ou ela também vamos assim seguia o time de Santa Maria em outros jogos fora de Santa Maria? Claro. Eu nunca cheguei a um consenso de membros, né? Até porque na época não se existia a necessidade dos membros de registrarem tudo o que estava acontecendo. E também Sim. muitos documentos se perderam. Até já entra um pouco na questão da pesquisa, né? Que eu utilizei. Até por essa questão de ter falta de fontes, eu tive que recorrer às fontes orais, né? Basicamente, eu tive que ir atrás das pessoas que faziam parte da torcida e conversar com elas sobre o que elas estavam, sobre as vivências dela dentro da torcida. Então, eu nunca cheguei num consenso. Sim. Mas eu cito em torno assim, de uns 40, 50, 60 membros, dependendo do ano. Sim. Dependia muito da temporada também, né? Do Inter de Santa Maria. Na década de 80 ali a gente teve a principal década do Inter de Santa Maria, né? Que foi em 82, quando participou da Taça de Ouro. Sim. E a torcida estava lá presente. Então, quando tinha essas temporadas muito boas do clube, também refletia dentro da torcida, né? Tinha mais pessoas presentes ali. E sobre as fontes orais, eu acho legal falar um pouco também sobre como eu localizei essas pessoas, né? Porque foi bem difícil localizar para as pesquisas, mas eu fui atrás delas, eu consegui localizar os fundadores, as pessoas, e a partir disso eu construí então a minha pesquisa para o TCC, né? Bacana. Torcida organizada Maré Vermelha, uma trajetória de resistência nas arquibancadas de Santa Maria, que foi considerada aí uma das principais torcidas gays, né, do interior do estado, e que a gente também tem outros exemplos, não só aqui, né, no Rio Grande do Sul, né, tanto na dupla Grenal quanto no Brasil, né, de modo geral, a gente teve esses exemplos aí de torcidas que aconteciam em outros estados. Bom, o livro, tu falou um pouquinho, né, desse trabalho de pesquisa, ele está disponível, o pessoal tem condições de ter acesso a essa pesquisa e até mesmo a obra, como é possível, hein, Eduardo? Claro, eu destaco então, aqui está o livro, se Legal. quiser ver. Maravilha. Ele foi um livro, então, feito com o apoio da Câmara de Vereadores aqui de Santa Maria. Legal. Ele faz parte de um projeto que existe aqui, que é a Lei do Livro, que todo ano lança 2 livros voltados para pesquisas da história de Santa Maria ou qualquer outro fato de Santa Maria. Legal. E esse livro, então, ele é um livro gratuito, ele não tem nenhum custo para te adquirir ele. E eu tenho algumas edições comigo, para quem quiser entrar em contato. E também tem algumas edições ali na Câmara de Vereadores. Aqui de Santa Maria seria mais para quem mora em Santa Maria. Mas para quem quiser adquirir, for de fora da cidade, eu posso enviar, posso fazer esse envio. E eu também tenho a versão online dele, para quem quiser, quem gosta mais de ler online, né? Eu acho que é interessante ter a versão ali para poder ter acesso à pesquisa. Legal. Dentro do livro, então, ele basicamente é a minha pesquisa, né? Com tudo que eu escrevi, com todas as fontes que eu utilizei, com as entrevistas, Legal. com tudo que eu consegui utilizar e tentar homenagear também a história e toda a trajetória de resistência da Maré Vermelha. Show. Eduardo Bortolotti Silveira aí, autor desse livro também, dessa pesquisa Torcida Organizada Maré Vermelha. O pessoal pode entrar em contato aí com o Eduardo. É uma trajetória de resistência nas arquibancadas de Santa Maria, Eduardo Bortolotti Silveira. Eduardo, parabéns pelo trabalho, pela pesquisa, tá bom? Sucesso e um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Bom, começa nessa quinta-feira a Liga Nacional de Futsal, que é a principal competição da modalidade no país. 3 times do Rio Grande do Sul vão participar do campeonato. 2 deles, Atlântica e a CBF, são velhos conhecidos, enquanto o Vélez
é uma das novidades. O clube de Camaquã, junto com o Cruzeiro, é um dos estreantes do campeonato. O Vélez ficou com a vaga que era da Açoeva, que fechou as portas. Já a CBF e o Atlântico estão entre os candidatos ao título, que aliás são muitos, numa indicação do grande equilíbrio que caracteriza a liga. A equipe de Carlos Barbosa já foi campeã 5 vezes. Já o Galo de Erechim levantou a taça em 2023. Do trio de gaúchos, o Atlântico será o primeiro a entrar em quadra. Recebe o Minas no sábado às 2 horas da tarde. No mesmo dia, mas às 5 horas, a CBF enfrenta o Blumenau da Serra. O Vélez também irá estrear diante da sua torcida. O jogo histórico será na segunda-feira, às 7 horas, contra o Pato Futsal. Na primeira fase, os 24 participantes da competição se enfrentam num único turno. Os times que terminarem nos 16 primeiros lugares avançam, então, para a próxima etapa, já no sistema de mata-matas, com jogos de ida e volta. A final será em dezembro e, ao contrário das últimas edições, também será disputada em 2 partidas. Pentacampeão, o Jaraguá de Santa Catarina é o atual campeão da Liga Nacional de Futsal. Hora de falar da Liga Nacional de Basquete. A penúltima rodada da fase classificatória foi de derrotas para os times gaúchos. O Caxias do Sul Basquete perdeu para o Corinthians Paulista por 103-98 depois de 2 prorrogações. A partida foi realizada ontem à noite no ginásio Vlamir Marques, na capital paulista. Vini Chagas foi destaque do time da Serra, fez um duplo-duplo com 34 pontos e 13 rebotes. O atleta do Gambás foi o cestinha da partida. O confronto foi equilibrado até o fim, empatando em 79-79 no tempo normal. O Caxias esteve próximo da vitória ao abrir 3 pontos, faltando 13 segundos para o jogo acabar na primeira prorrogação. Mas uma falta em Johnson permitiu o Corinthians chegar ao empate com o arremesso de 3 lances livres, 89-89, e a segunda prorrogação no jogo. No final, prevaleceu foi a imposição corintiana que, com a ajuda do Johnson, autor de 27 pontos, confirmou a vitória por 103-98. Na última rodada da primeira fase, o Caxias entra em quadra amanhã, diante do Pinheiros, 8 da noite em São Paulo. Também jogando em São Paulo, o União Corinthians não teve uma boa atuação e acabou superado pelo Pinheiros por 86-52. A equipe santa cruzense segue na capital paulista. Amanhã encerra a participação na fase classificatória, jogando contra o Corinthians a partir das 8 da noite. Caxias e União Corinthians já estão classificados para as oitavas de final no Novo Basquete Brasil. Juventude vence o Grêmio em Caxias e assume a liderança do Brasileiro Sub-20 do futebol masculino. O gol da vitória foi marcado aos 32 do segundo tempo, com Marlon saindo do banco de reservas para balançar as redes. Com os 3 pontos, o Juventude chegou a 13 e ultrapassou Cruzeiro e Palmeiras para assumir a liderança isolada. Esta foi a terceira derrota do Grêmio em 6 partidas e fez o Imortal entrar na zona de rebaixamento. Somando 5 pontos, o tricolor gaúcho é o 18º colocado. O Bahia também entrou no G8 após fazer 3-0 no Internacional, na morada dos Quero-Queros em Alvorada. O tricolor de aço está em 7º lugar com 9 pontos. O Inter somou a 4ª derrota seguida e caiu para 15º lugar com 6 pontos. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu me despeço depois de vocês aí, né? Depois aí de mais de 23 anos, estou deixando a TVE FM Cultura para encarar um novo desafio profissional. Muito obrigado, fica com a gente e continue acompanhando a programação da TVE. Tchau, tchau.